fazer esse diálogo, né? E como a falta de alteridade se transforma num fator de vulnerabilidade para a violência, né? Então, quero agradecer muito. Depois a gente vai ter um tempo bacana para a gente discutir. Tá bom? Queria chamar para falar agora o Dr. Saulo Vito Ciasca, vai falar sobre crianças e adolescentes transexuais. Olá, tudo bem? Boa tarde. É um prazer esse convite. Eu já falei, né, em 2017, no fórum, aqui nesse fórum de prevenção, acho que foi o 11º, e eu estou muito honrado com o convite, né, para poder falar sobre esse tema, crianças e adolescentes trans. E eu vou falar um pouquinho, rapidamente, tá? Sobre um pouco do trabalho que eu faço. Sou médico psiquiatra, trabalho no ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual, lá do Hospital das Clínicas, tá? E a gente se preza a atender crianças, adolescentes e suas famílias. Eu digo suas famílias porque o atendimento é principalmente para as famílias, né? As crianças e os adolescentes, eles vão precisar de mais cuidados quando a família precisa de mais cuidados nesse sentido. Mas vamos lá. Eu estou trazendo algumas referências bibliográficas para dizer que eu tenho um embasamento no que eu digo, né? Porque as pessoas, dentro desse tema, é tanta celeuma, né? E a gente tem referência bibliográfica, a gente segue algumas diretrizes internacionais, existem manuais, tá? Existem livros, então vocês podem pesquisar, vocês podem procurar, tá? Mas eu vou começar falando, porque tudo começa, eu dou uma piada, tá? Mas quase tudo começa no ultrassom, né? Tem um amigo meu, é um oncologista, e ele teve um filhinho, tal, nasceu, né, quer dizer, apareceu um ultrassom, esse ultrassom não é dele, e aí ele estava super feliz, falando, nossa, é um menino, olha o tamanho do pinto, mostrando o ultrassom para mim. E aí eu, né, super legal, já trabalhando há 10 anos com isso, eu falei assim, você sabe que talvez ele nunca use esse pinto do jeito que você quer que ele use, né? Pode ser que, na verdade, ele nem seja ele, né? Ah, Saulo, deixa de ser chato. Mas o ultrassom, veja, quando a pessoa concebe, está gestando, mesmo até antes, já existe um ideal de indivíduo que se cria, né? Quem que é essa pessoinha que vai ser? Então, existem sonhos, as pessoas começam a sonhar a respeito, idealizam essa pessoa. E aí começa a idealizar, aí a criança idealiza o quê? Vai ser um Rambo, né? É a nossa representação de masculino, ainda hoje, né? A masculinidade é muito representada pela força, pela cara feia, pela arminha na mão, né? E aí a gente vai, né? A criança está lá com a carinha feia, né? Super menino, tal, e de repente já está lendo Playboy, vai ser heterossexual, e chega lá com seus 5, 6 anos de idade, você foi para uma festa, você voltou, e encontra o seu filho usando a roupa da irmã. Pandemônio. Caiu o mundo. O que é isso? O que acontece? Então, assim, a família, ela geralmente vai tentar enquadrar a criança quando começa a perceber qualquer questão de gênero na criança, ou qualquer necessidade de brincar com coisas de outro gênero, ou começa a dizer sou menina, sou menino, quer enquadrar, por vezes, a força no papel de gênero do sexo de nascimento. Afinal, é doença? Vai perguntar, vai questionar, tira isso. Já escutei há 3 semanas atrás. Doutor Saulo, qual que é o remédio para tirar isso da minha criança, porque ela é muito afeminada e ela vai sofrer. Os pais têm medo de que sofra. E muito conflito, muito sofrimento, tentam compreender, será que é homossexual, será que não é? E aí vem vários afetos e reações envolvidas, vergonha, culpa, medo, raiva, isolamento, revolta, ansiedade, proteção, hiperproteção, controle, amor, alegria também, mas é mais raro. Tá? E aí vem o luto também da cisgeneridade, né, da heterossexualidade, que é esse luto desse caminho que foi construído, um caminho cis, ou seja, pessoas cis são pessoas que não são trans, são pessoas que se reconhecem com o gênero que foi designado. A pessoa nasceu, foi reconhecido um sexo, masculino, feminino ou intersexo, e aí você designa um gênero. Ah, é menino, é menina. Lá com 2, 3, 4 anos de idade, a gente começa a ver se é menino, se é menina, porque é com 2, 3, 4 anos que as crianças começam a se reconhecer em relação ao gênero.
se é menino, se é menina, ou não, se é fluida, começa ou dizendo nada, às vezes menino, às vezes menina, né? E pode ser nessa idade, já com 3, 4 anos, que a criança vai reivindicar com muita intensidade um gênero que não é aquele que foi designado. Foi designado, nasceu com pênis, foi designado menino, todo mundo chama de menino, todo mundo tratou como menino, começa com 4 anos falando, não sou menino, sou menina. Eu sou menina, vocês estão errados. Eu sou menina. Começa a achar que é xingamento, chamar pelo nome masculino, pede pelo pronome feminino, começa a brincar e quer brincar, né? Na verdade, sempre brincou e se identificou com coisas tipicamente, estereotipicamente femininas. E a coisa vai ficando mais dramática. Esses pais vão ter muitas dúvidas e vão tentar auxiliar os filhos nas respostas. E hoje em dia, né, 2019, com quem que as pessoas tiram as dúvidas? Com o Google. Aí põe no Google, criança transexual. Crianças trans, especialistas falam. Crianças transexuais, 10 histórias vão emocionar. Mas aparece, 8 argumentos pediátricos que provam, não existem crianças trans. Quem vocês acham que a mãe, o pai, onde eles vão clicar primeiro? Eles vão clicar no que eles acreditam que vai dar algum tipo de fundamentação para a ideia que eles têm de que isso não existe, de que isso está errado, né? E vão lá e clicam nos 8 argumentos pediátricos, que a gente sabe que é uma associação de 100 pediatras. Tem quantos pediatras na Associação Brasileira de Pediatria? Tem quantos? 25 mil. São 100 pediatras nessa associação, pediatras conservadores, e que publicaram o documento e que, claro, cai na internet e pronto, você tem um argumento pediátrico dizendo que não existe criança trans. Vai lá falar para a criança, não existe. Né? Vai falar para os pais que não existe, fala para os pediatras que atendem, para os profissionais. Né? E adolescente é mais dramático ainda, suspeito de agredir e estuprar garota transexual, adolescente trans cumpriu medida em unidade. Então, é violento e dá medo. Né? Mas também a gente tem muita mídia positiva nesse sentido, né? A gente está cada vez mais vendo pessoas trans aparecendo, crianças trans aparecendo na mídia. Saulo, essa história de criança trans é tão nova, né? Não existia na minha época. Quando eu estudava na escola, não existia nenhuma criança que é trans. Olha, a gente atende em ambulatório com adultos há muito tempo. Esses adultos, sempre que a gente perguntava, desde quando que você se percebe diferente? Quando que você percebeu que começou? 90% a 95% desses adultos falam com 5, 6 anos. Desde que eu me conheço por gente, eu já me sentia diferente, mas eu não conseguia nomear. E a gente questionava, se começa tão cedo, onde é que estão essas crianças? E elas não apareciam por quê? Porque os pais não traziam, porque aprendiam rapidamente a esconder, a guardar. E talvez agora a sociedade está um pouco mais aberta para isso, elas não precisam esconder, guardar. Os pais trazem em pediatras. Então, pediatras, profissionais, vão encontrar mais essas crianças. Não é porque está aumentando, é porque está mais visível, porque está mais possível. Tá? E tem a ver com uma questão de lugar, né? Veja, perdão, eu vou falar de algumas frases de crianças e adolescentes lá, que a gente conhece, tá, da minha experiência. Meu filho diz que é uma menina. Eu digo que ele nasceu menino. Ele tem um ataque de choro e fica rolando no chão por 45 minutos, dizendo que é uma menina. Criança de 3 anos. Meu filho é feliz enquanto está usando roupas de menina. Quando pedimos para tirá-la para dormir, ele chora. 4 anos. Minha filha pede para o pai transfundir os seus genes para ela. Criança de 6 anos de idade. Queria que o meu corpo entendesse a minha cabeça, uma criancinha de 7 anos. Meu corpo não está seguindo a minha cabeça. Vou poder ter filho? São questões também, né? De como é que faz para manter a fertilidade. Sou uma menina, sempre fui. Se nasci com esse órgão entre as pernas, isto não é um pinto, já que pinto é homem quem tem. Então, chamarei meu órgão de pênia, e pênia é de menina. Uma adolescente de 16 anos que resolveu não tirar o pênis, porque falou, isso aqui eu gosto de usar. Estão falando que pinta é de homem, então não tem um pinto, tem uma pênia. Porque eu sou uma mulher, eu nasci com isso, então isso também é de mulher. E elas vão aprendendo a ressignificar também algumas questões. Tá? Quais são os sinais nas crianças? É usar adereço, se vestir como, jogar no gênero distinto, buscar compreender as diferenças do papel de gênero. É um assunto recorrente no dia a dia da criança. Tá? E assim, é claro, pode ser uma fase, que é uma brincadeira, uma fantasia que acontece durante um período curto de tempo.
ou então pode ser uma persistência, algo que vai continuar, permanecer por mais tempo e talvez até a fase adulta. É importante pensar que a criança não é um adulto em construção. A criança ela existe hoje, a gente nem sabe se ela vai chegar a ser adulta, porque pode ser que ela morra. Então, como é que faz que a criança, na existência dela, pensando que sim, temos que cuidar, para que essa criança possa se desenvolver na sua plenitude, com tudo que ela puder ser, né? Então, assim, a gente avalia intensidade, constância, integridade, maturidade dessa identificação com o gênero, tá? É importante pensar que não somos nós que dizemos qual que é o gênero de alguém, né? A identidade de gênero é autoatribuída. Então, a pessoa fala, eu sou homem, eu sou mulher, o que a gente vê é qual que é a maturidade do discurso da pessoa, qual que é o sentido disso, como que é ser homem para você, como que é ser mulher, e respeitar a identidade das pessoas, porque as pessoas constroem as suas identidades, tá? Tem um outro ponto, né? Criança. Mas a criança não sabe direito falar sobre si. Quando a criança está com dor, todo mundo respeita, né? A fala da criança. Com 3, 4 anos está com dor, está dizendo. Mas quando ela está dizendo que é um outro tipo de sofrimento, um sofrimento por não ser reconhecida, né? Que você falou, Vinícius. Na questão dessa alteridade, ninguém, não. Tem que esperar até 18 anos para saber se é homem ou mulher, né? E aí, a transição social é o que a gente chama da mudança do papel de gênero. Usar nome, roupas, aparência e pronome com o gênero que a pessoa se identifica. É interessante a criança fazer uma transição social? Depende. Depende de vários fatores. Depende se ela está reivindicando isso. Primeiro, ela está reivindicando? Ou é uma demanda dos pais? Não, ela quer fazer uma transição social. Como é que se faz essa transição? Então, assim, a transição não é definitiva. Quem dá o tom da velocidade dos passos a serem tomados é a criança, em conjunto com a família. Tá? Não fazer a transição social é violento, porque você está dizendo para a criança que ela não pode ser, não pode existir como ela é. Fazer a transição social, já vi pais também. Você quer fazer transição? Então você quer ser uma menina? Então tá bom. Comprou uma peruca enorme, colocou uma roupa super brilhante, maquiou a criança e colocou lá para o ridículo, né? Expôs ao ridículo, a criança ficou com medo. E aí, o que significa isso? É um jeito de violentar também, né? Então, a transição tem que ser feita, se for feita, de um jeito legal, de um jeito que seja interessante para a criança, para ela poder experimentar essa transição. Cuidado para não forçar a criança a se encaixar nos padrões de masculino e feminino vigentes, é outro ponto importante. E benefícios são diminuição de estresse causado pelo meio social, crianças mais felizes, confortáveis e integradas. Espera aí, mas a criança, então, ela fica melhor quando transiciona? Fica melhor. E é gritante a diferença, você percebe na hora. Uma criança que não quer brincar, uma criança que não se relaciona, uma criança que não estabelece rapport, que a gente chama, que é vínculo com o profissional, e quando você começa a usar o nome que ela quer que chame, quando você começa a tratar ela pelo feminino, por exemplo, ela vira uma criança. Ela quer brincar, ela estabelece vínculo, ela volta a ser criança. Você estava antes com uma pessoa em sofrimento. E a possibilidade de vivência no gênero desejado possui uma ação integradora na estrutura psíquica, com efeitos na autoestima e no desenvolvimento da autonomia. Tá? Comportamentos cross-gênero foram comuns na infância de homossexuais, adultos masculinos ou femininos. Tá? E nem todas as crianças com disforia vão se tornar adultos transexuais. Então, a gente está falando de pessoas que precisam vivenciar isso nesse momento. Isso não significa que ela vai ser trans na fase adulta. Só significa que ela tem a possibilidade de experimentação. E a experimentação é importante para a criança. Tá? Vamos para frente. A questão do não lugar. Quando a gente fala da questão trans, né, ser transgênero no Brasil é uma questão de não lugar. Não tem lugar dentro do banheiro, porque se você usa um, vão te xingar, se você usa outro, vão te bater. Não tem lugar no trabalho, porque se coloca lá, não vai ter lugar, e o lugar que sobra são os lugares marginalizados, prostituição. Não tem lugar dentro da família, não tem lugar na escola, porque vai sofrer bullying, tem muita gente que tem evasão escolar e violência na escola, né, que você comentou, Vinícius. Não tem, às vezes, lugar no próprio corpo, porque a pessoa não reconhece o próprio corpo. Então, a gente está falando de um caldeirão de não lugar, e isso aumenta muito o risco de suicídio. Porque, já que não tem lugar nenhum para mim, onde que eu posso viver? Eu não vou viver. Não tem existência, não tem possibilidade de existência. Isso fica claro, por exemplo, um caso que eu vou passar para vocês. Uma criança que eu estava atendendo,
que chegou lá no consultório, né, e falou, estava lá, tal, a mãe falando, ó, se identifica como menina. Eu, tá, qual que é o seu nome? Você tem algum nome feminino? E eu olhava para a mãe assim, aqui eu posso falar? Aí a mãe, pode sim. Quando ela fez isso, ela começou a explorar aquele lugar, porque passou a ser mais um lugar onde ela existe. E aí, o lugar onde ela estava, onde ela podia falar, foi um momento onde que ela pôde se... Né, começou, e aí falou das coisas que gosta, falou da boneca, falou desenho, desenhou um monte de princesa para mim, começou a falar de um monte de desejo e tal, saiu da sala, volta a ser um lugar onde eu não posso existir. Né? Então, o suicídio bate a porta. Ó, pensamentos e atos de mutilação são frequentes, tá? Em pessoas trans, não por serem trans, porque a gente tem uma sociedade muito doente em relação a gênero, uma sociedade muito binarizada, uma sociedade que não permite qualquer espectro. O homem tem que ser masculino, tem que se identificar como homem e tem que gostar de mulher. A mulher tem que ser feminina, tem que gostar de homem. E pior, né? A mulher tem que mais coisas, né? A mulher tem que ficar dentro de casa, a mulher não pode estudar, é muito pior. Né? E é um ambiente que coloca em risco a criança, não as questões de gênero, tá? A gente fala que a pessoa trans, ela é uma pessoa que não é doente. Transsexualidade não é doença, mas ela fica com vários problemas ao conviver com uma sociedade que não permite qualquer existência. Se a família da criança, a escola e o sistema de saúde forem favoráveis, a criança não deve estar sob risco maior do que a população em geral. Tá? Então, assim, tem padrões de cuidado, tem intervenções psicológicas que são feitas, tem intervenções sociais que são feitas. Então, a gente acolhe a criança e a família para discussão e percepção do fenômeno, a gente constrói um projeto psicoterápico, a gente encoraja os pais para deixar a criança se expressar na sua identidade e papel de gênero sem possíveis interferências e julgamentos. E intervenções sociais, interação com a escola, outros lugares em que a criança tem atividades, apoio familiar aos pares, estimular reuniões. A gente trabalha com escola e com famílias também. Tá? E os adolescentes. Tá? Adolescentes, a busca pela transformação pode se iniciar nessa época. Querer já fazer uso de hormônios, querer mudar o corpo. E a busca por mudanças corporais pode dar início ao uso de hormônios sem acompanhamento e busca por cirurgia. Tá? Em caso de compreensão de família, as experiências podem ser respeitosas e construtivas, mas quando não acontece isso, ou quando acontecem muitas experiências negativas, que promovem baixa autoestima, a gente tem automutilação, depressão, ansiedade, suicídio, abuso de drogas, transtorno alimentar, comportamento sexual de risco, reclusão social, transgressão de normas. Tá? Pelo ambiente social. Tá? Entre adolescentes também, taxas altíssimas de suicídio, de tentativas. E tem várias questões puberais na adolescência, né? Os meninos trans, por exemplo, menino trans é quando uma pessoa se reconhece como homem, mas não tem um sexo feminino. Eles vão sofrer com a menstruação. Tem adolescente que não tem coragem de comprar OB na farmácia, porque é estranho um moleque de 13 anos comprar OB na farmácia, não compra, fica uma semana sem ir na escola, por mês, porque fica menstruando no quarto, sangrando, porque não tem coragem de usar absorvente. Mudança de voz, o crescimento das mamas, a altura, o não crescimento do pênis são dramáticos. E, nas meninas, o desenvolvimento dos pelos, o crescimento do pênis, a ereção, a ejaculação, são todas questões, né, e estigmas masculinos que vão acontecendo na puberdade. Existem algumas vivências corporais das pessoas trans que eles fazem bastante. Uma delas é a quendá, né, que a gente chama de tuck-in, que é colocar o pênis para dentro, na verdade eles colocam o pênis para trás e o testículo de volta nas lojas. A pessoinha, assim, a idade mais baixa que eu vi de uma criança quendando, ela não aprendeu com ninguém. Tinha 4 anos de idade, colocava os testículos para dentro e colocava o pênis, porque ela não queria que aparecesse para ela o pênis, com 4 anos. Packers são usados, né, são próteses penianas que podem servir para fazer volume na calça, para urinar de pé e direcionar o jato, e também para transar, tá? Não é só de homens trans, mulheres cisgêneras podem usar também, vocês podem usar com os seus maridos, se quiserem, tá? E binders são coletes para as pessoas poderem apertar, né, para poder esconder as mamas.
para dar mais passabilidade, que é um privilégio de pessoas trans de não serem percebidas por serem trans. De poder entrar no elevador sem ficar todo mundo olhando e apontando, nossa, é homem ou mulher? É homem ou mulher? De poder andar na rua e ninguém ficar apontando ou violentando, tá? Então, assim, adolescentes transexuais, o que se faz? Uma intervenção psicológica com psicoterapia e psiquiatria, se preciso, não é obrigatório, tá? Mas se precisar, é interessante. Uma vivência real no gênero desejado, identificado. A pessoa está lá fantasiando, eu sou homem, vivencia isso. Veja como que é para você. Faz uma transição. Transição não é definitiva, você pode retransicionar se você não gostar, tá? Intervenções sociais e as intervenções físicas. Essas intervenções físicas, a gente tem as reversíveis, as parcialmente reversíveis e as irreversíveis. Reversível é o que a gente chama de bloqueio do início da puberdade, ou bloqueio da puberdade, bloqueio puberal. Parcialmente reversível, hormonização e uso de hormônios, que é só a partir dos 16 anos. Ninguém faz nenhum procedimento em crianças, nem cirurgia em crianças, tá? E cirurgias a partir dos 21, tá? A gente tem protocolos, existem protocolos já de início de bloqueio, de hormonização, de como é que funciona isso, tá? E a gente tem um parecer do CFM que autoriza o uso de bloqueio puberal em pré-púberes ou pessoas que estão começando a puberdade e que se tem um diagnóstico de disforia de gênero estabelecido, que esteja no estágio 2 de Tanner. O que é isso? Ah, mas espera aí, a puberdade não é algo que pode ajudar a pessoa a se organizar? Sim. Então, o que a gente faz? A gente deixa a puberdade começar, a puberdade começa e a gente detecta se existe uma piora do sofrimento em relação ao corpo. Então, ela está piorando, ela está vendo, não, ela fica pior. E aí a gente bloqueia, ou seja, a gente segura a puberdade. O bloqueio, se você tira esse bloqueio, a puberdade volta a acontecer. Então, é para ganhar tempo. Se você não faz bloqueio, o que acontece? Passa um ano, a pessoa está usando hormônio sozinha. Entrou na internet e começou a se hormonizar sozinha. É muito mais risco. E que é a realidade de muitas pessoas trans que a gente tem, tá? E também, né, assim, comunidades psiquiátricas, o adequado apoio social e psicológico e com entendimento adequado, sempre envolvendo a família a respeito de riscos e benefícios, tá? Basicamente, gente, é um slide bem simples, mas é isso. Uma criança, adolescente, infeliz, triste, deprimido, querendo se matar, e quando faz uma transição social de gênero, no mínimo, volta a ser uma pessoa completamente normal. Obrigado. Obrigado, Saulo. Bom, e agora a gente tem um tempo agora para a gente poder discutir. Ó. Os temas são bastante polêmicos, né? Eles devem ter bastante coisa para a gente discutir, né? E enquanto vocês... alguém quer fazer alguma pergunta? Né? Senão, já lanço uma aqui para vocês dois. Né? A gente estava conversando aqui durante a apresentação do Saulo, que tem uma grande diferença entre a questão de você avaliar uma população enquanto a população inteira e ver o indivíduo sozinho. Então, quando você está falando dos trans, a gente está falando de uma parcela que é mais ou menos 0,3% a 0,6% da população no geral. Né? Dos adolescentes, eu imagino que seja bem menos, quer dizer, uma fração bem pequena da população. É uma diferença. Como é que a gente vai tratar? Uma coisa é a necessidade para todos, né? E a diferença disso para o tratamento individual no consultório. Né? Como é que é a visão de vocês para isso? Já liguei. Eu acredito que quando a gente pensa em uma possibilidade de abrir horizontes em relação a gênero, entender que gênero não é homem e mulher, mas que gênero existe um espectro e que as pessoas podem ir se identificando até como outros gêneros, isso é interessante para todos, porque a gente fala de redução de machismo estrutural, porque tudo isso envolve machismo, né? Envolve a ideia de que homem é mais forte, que homem merece ganhar mais que mulheres, que homens... veja, muito do que tem de violência em relação a pessoas trans tem a ver com machismo. A gente vê muito mais violência, tem violência, né? Ambos, tanto homens como mulheres trans. Mas mulheres trans tendem a sofrer mais violência, porque, teoricamente,
São pessoas que tinham esse privilégio e que deixaram fora esse privilégio. Como assim? Você quer deixar esse privilégio para trás? Então, assim, pensando socialmente, né, são pessoas pessoas trans, elas quebram com a ideia de gênero, que constroem os alicerces da nossa sociedade, os alicerces de poder da sociedade, né? E também tem a ver com questões de racismo, de raça, de etnia, de classe, né? Quando a gente fala de interseccionalidade. Então, assim, pensar no indivíduo é sempre com olhar, a gente não pode se destituir do olhar social, do olhar do todo, né? Pensando, acho que o que o Saulo trouxe aqui, pensando nessa questão do masculino, né, que aponta justamente essa questão da fragilidade do masculino, né, que eu até acabei falando. Poxa, por que incomoda tanto, né, de repente, a manifestação afetiva de duas pessoas e às vezes não me incomoda, sei lá, a miséria? Às vezes as pessoas estão agredindo a outra porque as pessoas estão andando de mãos dadas na rua. Que masculinidade é essa, né? Então, acho que, bem colocado pelo Saulo, que esse apontamento coloca em xeque a nossa estrutura social mesmo. Gente, quem tiver pergunta pode vir aqui na frente, os microfones estão à disposição, tá? E é interessante que o transgênero ele coloca uma discussão exatamente a respeito do binarismo do gênero. Se você entrar no Facebook e disser a opção gênero outro, ele abre 56 opções de gênero diferentes para você. E a discussão dos trans acaba ficando sempre muito binária, né? É ou um ou outro. Se a gente está considerando o gênero como espectro ou como alguma coisa que é além dos dois polos, né? A gente tem que pensar também o quanto eles ficam presos na ideia binária que a sociedade coloca. Que é isso que você está trazendo. Tem pessoas trans que são se chamam binários, porque a pessoa se reconhece completamente com o que a gente entende como homem, então, o indivíduo que se reconhece totalmente como homem e quer ser visto, reconhecido como homem, mas também tem trans não binários, né? Tem uma pessoa que eu conheço que tem um sexo feminino, não vai fazer cirurgias, se entende como homem, tem barba, usa testosterona, mas usa roupas femininas e batom. E aí mantém a barba com batom, roupa feminina, se entende como homem e tem o sexo feminino. Deu para confundir? Né? Tem pessoas que até tem um termo para isso, que eles falam, pessoas, desculpe o palavrão, mas chama gender fuck, ou gender terrorist, que são pessoas que vão quebrar com binarismos mesmo, né? Eu não sei se enquadra dentro da teoria queer, não é? Que vai justamente trabalhar com isso. Participando das discussões dentro da Defensoria Pública, e eu vi um caso que a discussão era justamente esta, onde uma mulher trans, não é? Ela tinha feito toda a transição, feito a cirurgia e tudo, e era lésbica, né? E nós temos a ideia justamente de, poxa, mas ela mudou, né? O cara mudou todo o corpo, fez toda a cirurgia, para depois ele continuar. Como assim? Por que, então, ele não permaneceu? Né? Porque a nossa ideia justamente está conectada nessa questão do binarismo e não passa na nossa cabeça que além dela ser uma mulher trans, ela era lésbica. Né? E na nossa cabeça, extremamente aqui, machista, né? Então a gente não consegue imaginar para além disso. Né? Quando eu fiquei assustado, nossa, nunca tinha pensado nessa condição. Existe uma outra forma de violência que é importante a gente colocar, que tem a ver com discurso, né? Que quando a gente coloca um discurso e cria um discurso, isso pode ser bastante violento para muitas populações. Então, existe um termo, uma expressão, que visa colocar tudo isso que eu falei, tudo isso que você falou, tudo sobre gênero, dentro de uma gaveta, e para fechar a gaveta. E para falar isso aqui, ó, isso aqui tudo não existe, que é esse termo ideologia de gênero, né? Isso tudo é uma ideologia. Isso tudo é um pensar aí que vocês estão pensando, esse pessoal dos sociais, das humanas, né? E que vocês estão aí teorizando, isso não existe. Né? Então, e quem nasce com pinto é homem, quem nasce com vagina é mulher. Para essa pessoa, eu pergunto o seguinte, e quem nasce com pênis e vagina é o quê? Terminei a falar nisso, só para ficar... Tem uma pergunta? Quer
Tá alguém? Não? Ah, Sulim. Eu sou o Sulim, da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Nós estamos discutindo muito um projeto de lei que foi enviado antecipando o bloqueio hormonal. A gente está baseado na Academia Europeia, na Sociedade Brasileira de Pediatria e outras associações que você citou. Esse projeto de lei autoriza a antecipação e já tem uma emenda proposta de uma outra deputada proibindo isso. Qual que é a opinião de você, Saulo? Você está falando da emenda da Janaína? Isso. Né? Da antecipação do bloqueio... A primeira deputada, eu não lembro o nome dela. Da antecipação do bloqueio, eu não sabia. O que eu sei é dessa emenda de um projeto de lei da Érica Malunguinho, da deputada Érica Malunguinho. Ela mesma. Né, a respeito do transcidadania, que é uma outra questão. E aí a Janaína Pascoal, ela coloca uma emenda que é bem controversa, se baseando naqueles 100 pediatras, Exatamente. porque é isso, né? A gente se baseia no que a gente tem, e tem alguém que falou, é pediatra, então pronto, a gente tem... Aliás, é um texto que usa um nome parecido com a Academia Americana de Pediatria, mas não é a Academia Americana que acha isso. Exatamente. É a Associação Americana de Pediatras, para confundir mesmo. E assim, o que eu acho tem vários achares, né? Mas assim, é completamente ignorante, porque vai utilizando... Eu acho que tem uma questão de ignorância, porque precisamos defender as crianças. E se baseia também naquele estudo, que é um estudo que ocorreu, que a gente sabe, de 2002, de que fala que 15% a 20% dessas crianças apenas serão trans na fase adulta. Só que esse estudo, que fala que 15% a 20% serão trans na fase adulta, é um estudo que pegou crianças com questões de gênero. E a gente tende a separar, na nossa clínica, criança com questão de gênero, criança com papel de gênero, né, com questões de papel e de comportamento, e crianças com questões de identidade de gênero. É muito diferente. É muito diferente uma criança que está lá dizendo, sou menino, tenho sexo masculino, sou menino, mas gosto de brincar de boneca. Essas crianças foram inclusas nesse estudo. A gente nem entra na triagem do ambulatório, por exemplo, ou na nossa prática, porque as crianças que a gente vai olhar e fazer uma transição, são aquelas crianças que falam, eu sou menino. Não, eu sou menina. Eu sou menino. Quando a questão da identidade é uma questão que está à prova e que está com conflito. Não é só a criança gosta de usar roupas ou gosta de brincar. Isso não é suficiente. Precisa ter uma questão de identidade. E aí, assim, né, eu acho que é para se autopromover, é para subir, é questão de politicagem. A nossa preocupação, assim, que se for antecipada, a opinião da Sociedade de Pediatria, se for permitido num centro de referência, como já são feitos, né, são poucos centros de referência, se for proibido, vai acontecer aquilo que você comentou, vai ser feito por aí, sem critério, com resultados catastróficos. Sim. Então, esse projeto de lei não foi apresentado ainda, a gente está aguardando mostrar a preocupação da Sociedade de Pediatria em relação a isso. Obrigado pelo apontamento. Inclusive, assim, a nossa realidade as pessoas que têm acesso a esses serviços, né, elas conseguem fazer bloqueio e tudo mais, que não têm, com 12, 13 anos, entram na internet e se hormonizam sozinhas. Geralmente, pessoas de classe social mais baixa, negras, né, pessoas que acabam invadindo da escola, né, então a gente fala de outras vulnerabilidades também. E estão se hormonizando, com todos os riscos da hormonização sem acompanhamento. Tá? Era isso. Silicone industrial. Alguém mais? Um de cada vez, por favor. Não se atropelem. Né? Eu acho que é importante a gente pensar muito... A questão do conceito, ela é fundamental. Eu falo muito da questão do conceito em relação à questão do abuso sexual. A gente sempre vê abuso sexual, violência sexual, a gente sempre pensa a mulher como vítima. A mulher que sofre abuso sexual. Agora, mas as pessoas que trabalham veem que tem muito menino abusado sexualmente. E homem adulto? Existe conceitualmente que existe homem adulto sendo abusado sexualmente, que sofre violência sexual, a gente sabe porque eles aparecem. Não existindo ele conceitualmente, ele não tem lugar para ficar no mundo. Ele não tem lugar para existir. Ele vai para onde? Não tem delegacia para fazer queixa, não tem serviço médico para atender, não tem psicólogo para ver. Então, a questão conceitual é extremamente importante e é uma questão conceitual que está em contínua evolução.
né? É algo que está mexendo o tempo todo. Imagina o que a gente vai... Desculpa. O que a gente vai fazer com uma criança que a gente acompanha desde os 4 anos, que se identifica como menina, tem o sexo masculino, desde os 4. Chega, já mudou o nome, já está usando o nome social na escola, já todo mundo já aceita, a família já entendeu, está todo mundo bem, chega aos 12, piora o sofrimento com a puberdade. Olha, agora você tem que passar por essa puberdade masculina, que a gente não pode te bloquear, e aí quando você tiver 18 anos, ou 21 anos, aí você tem que fazer muito mais cirurgias, porque você vai ter várias questões aí, mas tudo bem, a deputada não deixa. É bem complicado. Tem uma pergunta aqui que a colega fez e trouxe papel. Tá? Qual é o fluxo de atendimento e encaminhamento para crianças ou adolescentes transexuais no âmbito do SUS? No âmbito do SUS, a pessoa não existe fluxo no SUS. Não tem um fluxo dentro do SUS para atender crianças e adolescentes trans. A gente tem 3 serviços, tem um serviço em Campinas, tem um serviço em Porto Alegre e tem o Antigos, e que existe um fluxo, mas é um serviço quaternário dentro de hospitais, em questões de pesquisa e também de assistência. Mas, assim, são SUS, fazem parte do SUS, mas eu digo assim, não existe nada na atenção primária, né? Não existe nada... Imagina essas crianças que estão sendo violentadas pelos pais, pela família, pela igreja, pela escola, e que não têm acesso, né, aos serviços, ou que nem conhecem os serviços. Mas, assim, o fluxo para o ambulatório, a pessoa manda um e-mail para o ambulatório, entra numa fila de triagem, é chamada lá e passa pelo processo de avaliações, de grupos, de acompanhamento, e aí tem todo um trabalho dentro do ambulatório. Mas, assim, fluxo prévio, lá é demanda espontânea, aberta. Tá, e onde seria esse ambulatório? É lá no HC, no Hospital das Clínicas. No Hospital das Clínicas, obrigada. Boa tarde, Saulo. Nós, como educadores, como poderemos abordar esse assunto com os pais, né? Principalmente aqui tem bastante educador da educação infantil, do SEI, de 0 a 3 anos, e, assim, nós vemos isso com bastante dificuldade, né? E eu queria que você nos orientasse a como, né, abordar os pais, chamá-los para uma conversa, vendo aí, né, que os dados mostram que o grande preconceito começa dentro da casa. Com 0 a 3 anos, às vezes você nem vai ver uma questão de gênero na criança, porque a criança está lá, tal, mas às vezes você pode ver, de repente, né, a criança querendo usar o salto da mãe, ou querendo usar coisas da professora, e está brincando. E quando é algo mais frequente, chamar esses pais para, ela está brincando e tudo mais, como é que vocês lidam com isso? Como que é para vocês? E naturalizar a questão, eu acho que é uma boa. Porque a criança tem que ter o direito de brincar com o que ela quiser, né? Quando a criança vai experimentando, isso faz parte de processos identificatórios também, né? Ah, não, mas aí ela vai virar trans. Gente, as pessoas trans brincaram e foram todas condicionadas, não a serem trans, né? Foram condicionadas a terem o gênero no qual elas nasceram. Então, a gente entende que não existe uma maneira de você influenciar a identidade de gênero de alguém, não se influencia. O que faz é a pessoa ficar reprimida, com baixa autoestima e com vontade de se matar depois. Isso acontece. Até porque, comentei aqui que nós tivemos dentro da entidade que nós trabalhamos, teve uma conversa com os pais e nós tivemos um caso de um pai, né? Porque dentro da sala de aula nós temos todos os tipos de brinquedo, então eles brincam de tudo, sim, né? As meninas brincam de carrinho, os meninos brincam de boneca, até porque tem a questão do cuidado, tudo. E um pai falou assim, então, professora, mas eu não quero que o meu filho brinque de boneca, né? Aí eu falei assim, mas, pai, como que eu não vou deixar ele brincar se todo mundo está brincando e ele está mostrando como se fosse a filha dele, né? Então, assim, eu acho que isso é uma questão bem difícil de ser trabalhada mesmo na educação, até por conta mais da parte masculina. Algumas mães se manifestaram contra também dos filhos homens. É mais com os homens do que com as meninas. É o machismo. Porque menina brinca de carrinho da Barbie, né? Mas o menino sim, não pode aprender a cuidar de uma boneca, porque ele vai ser pai, mas ele não vai limpar um bebê? Lógico que vai. Não vai limpar bebê, né? Mas muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigada.
algo mais? Né? Ali. Vai lá. Vai. Deixa eu fazer, na realidade são duas intervenções. Uma, como me apresentei de manhã, eu faço endocrinologia pediátrica. Né? E respondendo aquela sua pergunta, quem nasce com pênis e vagina, é um hermafrodita. Né? E, digamos, como endocrinologista, nós tínhamos a questão dos pseudo-hermafroditismo, que já era uma questão, né? Então, diria que a gente está acostumado, não, infelizmente não são tantos os casos assim, né? Mas que já tinham questão de identificação de gênero, né? As crianças que nascem com distúrbio hormonal, né? De causa conhecida, fisiologia conhecida, a princípio tratável, mas a questão de gênero era uma questão não muito bem resolvida, tá? Desde que a doença foi, digamos assim, descrita, né? O seu mecanismo conhecido, que é da década de 60, se eu não me engano, tá? E até hoje a questão de aquelas crianças que nasciam com genitália ambígua, tá? E como é que você define para que sexo você vai reverter aquilo? Ou para a criança que nasce literalmente hermafrodita, né? Geneticamente com mistura de genes, né? Então, não, digamos que para nós não é uma questão, digamos que o fato do assunto agora está sendo discutido mais amplamente, digamos que muda um pouquinho o posicionamento da gente, mas eu gostaria que o Sauro comentasse alguma coisa, né, que é uma coisa muito própria dentro do endocrinologista pediátrico. Segundo aspecto, é mais quase que uma informação. Segunda-feira da semana passada, nós tivemos segunda-feira, faz umas 3 semanas, né, nós temos dentro da Sociedade de Pediatria de São Paulo um departamento chamado Pediatria Legal. E exatamente questão de, né, a última reunião foi exatamente a discussão, né, de transgênero, né, e adotar políticas em relação a isso. Nesse departamento de pediatria legal participam não só médicos, né, tem mais ou menos que nem uma composição daqui, né, inclusive juristas, inclusive o Eduardo, que estava aqui hoje, né, como, né, o promotor, né, faz parte desse grupo. Pretendemos estabelecer um documento da Sociedade de Pediatria, né, mais outras entidades que vão se aliar a gente, exatamente para aumentar a discussão desse assunto dentro da sociedade. Então, respondendo que realmente só existem 3 centros de atendimento, né, no país, é evidente que a demanda é, eu diria, milhares de vezes maior do que a capacidade de atendimento, e nós vamos ter que começar a aumentar o número de grupos competentes, capazes de atender essa demanda, inclusive porque existe uma coisa que não sei se dá tempo para a gente discutir aqui, que é a questão da indução, né, por ativistas LGBT, e daí a discussão vai ficar muito complicada se a gente entrar para esse lado, né? Mas aquela que a gente chamou, assim, entre aspas, do transexual tardio. Uma coisa é a situação que o senhor comentou, aquela criança que, a partir de uns 2 anos, 2, 3 anos, começa a apresentar características próprias de comportamento do sexo oposto, e você identifica essa criança aos 4, 5 anos, né, como um transexual. Outra coisa é aquele que se identifica como um transexual com 14, 15 anos de idade, que é uma outra situação, e aí sim é muito mais complexo. Tá? Só esses comentários, não sei se vocês gostariam de comentar alguma coisa a respeito. Gostaria. Fez 2 comentários rapidinho, vou tentar porque eu citei uma questão de tempo. Uma primeira sobre sexo biológico, né? As diversidades de diferenciação sexual, né? DDS, ou a identidade intersexo, que a gente chama, né? Quando uma pessoa, né, voltando para a questão, nasce com pênis é homem, nasce com vagina é mulher, quando nasce com pênis e vagina, não é hermafrodita, no ponto de vista identitário. A pessoa pode não se identificar como hermafrodita, pode ser identificado por médicos, né? Pode ser identificado como distúrbio por médicos, como vários nomes para os médicos. Mas essas populações vêm se identificando como intersexo. E intersexo pode se identificar como homem, pode se identificar como mulher. A pessoa pode ser homem, se identifica como homem, e tem pênis e vagina. Depende de várias questões e tudo mais, mas assim,
isso prova que existe uma identidade de gênero que é independente do sexo biológico. Né? Porque se a pessoa tem os dois sexos lá, né, os dois sexos anatômicos, a identidade de gênero pode ser uma só, não é duas identidades de gênero. A pessoa não se reconhece como homem e mulher. Né? Então, assim, existe uma condição diferente que é a identidade de gênero, que é diferente do sexo biológico, que é algo que é bastante, a gente precisa repetir bastante. Então, essa é a minha ideia assim, sobre a questão intersexo. Eu acho que assim, tem muitas discussões a respeito da questão intersexo que são interessantes, eu acho que não dá tempo de se discutir, que tem a ver até com a necessidade, a obrigatoriedade de uma cirurgia precoce. Né? Tem muita gente que vai falar para que operar agora, porque você pode tirar a capacidade reprodutiva, e aí você pode também errar a identidade de gênero da pessoa, se você operar agora, intervir. Mas muitas vezes a intervenção ela se faz por conta de uma urgência, uma pressão dos familiares, e aí, né, o profissional fica nessa, o que faz? Os familiares estão querendo, mas... Né, e tem até, né, eu venho escutando até de médicos que não contam para os familiares que a criança é intersexo, que fazem já as alterações e nem a pessoa, nem o familiar sabe que tem uma questão de intersexo, por tabu. Né? Então, acho que tem vários níveis que podem ser entendidos como violentos também. Mas, em relação ao segundo ponto, em relação da questão trans, né, veja, eu já atendi pessoas com 14, 15 anos que começaram a se identificar com 14, 15 anos, já atendi pessoas com 40 que começaram a se identificar com 40, com 60 começou a se identificar com 60. Essas experiências, a gente tem que pensar que uma coisa é assim, geralmente acontece com 2, 3, 4 anos, mas pode ser que com 2, 3, 4 anos a pessoa teve um retorno psicológico e social tão forte que reprime isso e vai para fora, vai para dentro, e a pessoa só vai voltar a manifestar qualquer identidade ou se mostrar com essa identidade quando se vê de repente num ambiente um pouco melhor. Então, assim, tem também assim, de início tardio, tal, mas não é um processo linear. São questões, existe uma diversidade até nas apresentações de ser trans. Tá? Então, claro, tem gente que pode falar, agora virou moda ser trans, mas a gente não vê adolescentes bancando serem trans por tanto tempo, quando é moda. A pessoa trans ela não tem escolha. E é por isso que as pessoas LGBT e os movimentos às vezes falam tanto e batem tanto nisso, né? Não tem escolha. Então agora se influenciou os adolescentes estão todos influenciados agora, todos querendo virar trans. Você precisa conseguir bancar isso por bastante tempo. Ok, você é trans, como é que você banca? Se a pessoa bancou por 20 anos, vamos combinar que talvez ela seja trans, né? Se ela não bancou, então é uma questão mais própria, é da pessoa. Faz sentido para vocês? Tá. Beleza. Gente, um recado antes da gente encerrar. Tem um recado e uma questão depois. Aqui temos, se vocês puderem copiar o QR Code ou esse endereço, vai ter a avaliação do fórum para vocês fazerem via internet, por favor. O retorno de vocês é muito importante para a gente poder melhorar as edições futuras do fórum. E queria fazer uma pergunta para o Vinícius, que a gente falou muito gênero, você trouxe uma coisa da raça, e a raça misteriosamente ficou silenciosa aqui. Eu sei que o tema gênero é muito empolgante, mas o que você pensa desse silêncio? Eu lembro de uma campanha que, uma década mais ou menos, e que ela fazia a seguinte pergunta: onde você guarda o seu racismo? Essa era a pergunta, né? E eu fico pensando justamente no silêncio. A minha pesquisa no mestrado foi sobre branquitude. E branquitude é um termo utilizado justamente para pensar a identidade racial branca. As pessoas imaginam, ouvem falar só de negritude, mas a negritude ela surge justamente porque já existia uma identidade anterior branca e justamente essa identidade que oprimia o outro grupo exigiu que esse grupo se organizasse. E dentro do que se chama no Brasil, por exemplo, o professor Lourenço Cardoso, ele define branquitude entre branquitude crítica e acrítica. Então ele diz que a branquitude crítica
seria aquela onde o indivíduo ele se reconhece como branco e ele entende o seu papel na sociedade e ele entende que ele tem privilégios, diversos privilégios por conta da cor da pele dele. E ele aponta a branquitude acrítica, que seria aqueles indivíduos que pregam a superioridade racial, enfim, que seriam grupos hegemonistas, não é? Como, sei lá, pensar Ku Klux Klan e grupos similares. Na minha pesquisa, eu acabei criando um outro termo, porque eu acabei pesquisando um jornalista em específico e o discurso dele na internet, num blog. E eu acabei apontando o que eu chamo de branquitude dissimulada, que é um discurso no qual nós utilizamos um discurso liberal de que nós somos iguais e de que isso já ficou no passado, e isso acaba nos confortando. E, com isso, a gente também não entra nessa discussão, porque se nós levantarmos qualquer número, a gente vai verificar, a partir das pesquisas e dos dados, o quanto existe de desigualdade pensando na questão racial. Então, não é algo natural. Tem uma questão social aí, mas o que nos faz calar, né? Então, aí remanejando aí a pergunta que eu trouxe lá, né, do racismo, mas o quanto a branquitude dissimulada não trabalhou nas nossas mentes aí, a ponto da gente acabar aceitando ou não trazendo para a discussão, ou não refletindo sobre dados que impactam na vida de todos os aspectos, né? Então, quanto a branquitude não atinge aí brancos e não brancos, a ponto da gente também não trazer essa discussão, que ela é tão importante quanto, né? Então, às vezes, a gente fica, obviamente, que o tema colocado aqui traz algo que nos assusta muito mais, justamente porque está colocando aí em xeque os nossos preconceitos, os nossos valores. Então, isso acaba, de uma certa forma, angustiando, e as perguntas, obviamente, direcionam justamente para essa temática. E nós temos como naturalizado já a questão racial. Não, nós somos uma democracia racial. Então, isso eu também considero justamente como uma branquitude dissimulada aí dentro do discurso que nós acabamos adotando justamente para a gente não entrar no desconforto de fazer essa discussão, porque, querendo ou não, da mesma forma que todo homem é machista, mesmo não querendo, porque a gente se beneficia do machismo da sociedade, de poder transitar pela rua, de poder chegar numa delegacia e ninguém questionar porque eu fui, de repente, sei lá, assaltado, como que eu estou vestido? Nunca ninguém vai falar isso para mim, né? Mas, da mesma forma, nós somos uma sociedade racista, mesmo lutando contra, combatendo contra. Então, a gente precisa pensar sobre isso também. Então, obrigado pela pergunta. Bom, gente, a gente está chegando no finzinho, né? Mais 13ª edição do nosso Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes, Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes. Eu quero agradecer à Sociedade de Pediatria de São Paulo, né? Figura do Sulim, Renata, Mário, agradecer a todo mundo que veio aqui a brilhantar esse dia com as palestras, com as opiniões, e agradecer a todos vocês que aguentaram o sábado inteiro aqui, firmes e fortes, né? Desejar para todos um bom retorno para casa, né? Um bom fim de semana cheio de reflexões sobre o que a gente viu hoje, pensou hoje, né? E declarar encerrado o evento de hoje. Muito obrigado.